Oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SOCESPcast em parceria com a Libs. Eu sou André Spor, sou professor titular de cardiologia da Unicamp, diretor de pesquisa da SOCESP, e hoje vamos discutir um tema fundamental na prática clínica: os bloqueadores receptores de angiotensina 2, os BRAS, e seu impacto individual na prevenção cardiovascular. Para essa conversa, eu não teria como ter outra pessoa senão meu amigo Jairo Borges, professor da Universidade Federal de São Paulo e grande especialista no tema. Seja muito bem-vindo, Jairo. Muito obrigado, André. É um prazer muito grande estar contigo para debatermos um tema tão importante. Para começarmos esse bate-papo, meu amigo, os BRAS já são amplamente utilizados na prática clínica, né? Talvez sejam das medicações mais consolidadas, né, no tratamento da hipertensão, da insuficiência cardíaca. Quando a gente começa a falar agora de prevenção de doença cardiovascular, parece que a gente está falando de um cenário um pouco diferente, né? A gente normalmente discute nível de pressão, redução de pressão, ou controle da manifestação da IC, mas com relação à prevenção de doença cardiovascular, como é que você enxerga esse cenário? É muito interessante, Andrei, porque a prevenção, tanto ela é secundária, clássica, né, quando o indivíduo já tem doença cardiovascular estabelecida, quanto primária. E não necessariamente o paciente já é hipertenso, né? Ele pode ser um pré-hipertenso e já é um indivíduo que requer uma prevenção mais acurada, digamos assim, né? Tanto é que hoje as diretrizes mais atuais de hipertensão arterial já falam em alvos de menor que 130 por 80 milímetros de mercúrio para a maioria dos pacientes, inclusive independente da faixa etária, né? Mas, ao mesmo tempo, respeitando o idoso frágil, né? Para o qual a gente vai ter que ter uma tolerância maior. Mas eu vejo, Andrei, que quando a gente fala em prevenção, e o nosso tema principal vai estar focado em hipertensão, em insuficiência cardíaca, em doença aterosclerótica, a gente tem que considerar os principais fatores de risco envolvidos e as condições de comorbidade frequentes, né? E para isso os BRAS têm um papel fundamental, né? Por exemplo, é Hum, muito comum a associação entre doença renal e risco cardiovascular. Mesmo numa fase de pré-hipertensão, a gente já tem o pré-diabetes na sua área, né, de grande uhum. especialista, né? As dislipidemias passeiam por todo esse conjunto de situações, de modo que eu vejo que a prevenção ela tem que começar muito cedo. E as campanhas são todas no sentido de que as pessoas adultas, mesmo ainda jovens, devem se envolver em avaliação e em programas de prevenção cardiovascular, metabólica e renal. Perfeito. É justamente sobre esse tema que a gente precisa aprofundar. A gente tem disponível hoje um número enorme de BRAS sendo utilizados e há muitos anos, e todos demonstrando segurança, e são medicações que são bem toleradas, são bem utilizadas, mas a nossa dúvida sempre foi como atribuir um nível de evidência para cada um desses fármacos. Assim, será que existe uma hierarquia em termos de demonstração de evidência? E vocês vão ver, o Jairo vai nos confirmar isso, que alguns braços têm mais estudos, foram mais testados, foram mais amplamente testados que outros. E com essa curiosidade, nós tivemos a oportunidade recente, né, juntos, de realizar uma análise sistemática, quantitativa, uma meta-análise de rede, que avalia o impacto individual de diferentes BRAS nos desfechos cardiovasculares. Como a gente havia observado e imaginava, a mediana do efeito esteve sempre em favor de prevenção dos eventos, mas somente a candesartana conseguiu atingir um intervalo de confiança suficientemente curto para provar superioridade, o que não necessariamente depõe contra os outros BRAS, mas provavelmente o bloqueador de receptor de angiotensina é mais bem testado e validado. O que você achou disso, já? Eu achei assim uma resposta que assim a gente já imaginava pelo conjunto da literatura, né, Andrei?
Mas veja, eu achei uma resposta bastante consistente. Porque uma coisa é a gente falar e observar pessoalmente, outra coisa é partir para aquilo que o professor Andrei fez nessa análise. Eu tive o prazer de estar junto com ele nessa análise, que foi aprofundar cientificamente, de forma isenta, a análise dos BRAS. E aí, Andrei, agora é a minha vez de reverter aqui. Me conta como foi o desenvolvimento e o impacto que isso teve para uma pessoa com grande experiência, com um foco fortíssimo em evidência, como é o meu querido amigo, doutor André. Veja bem, a gente foi uma jornada, né? Porque o número de estudos é bastante grande, né? O número de dados é bastante grande. E foi bastante próximo do que nós imaginávamos que ia acontecer em termos de consistência, né? Uma heterogeneidade super baixa, que mostra a qualidade dos dados que foram recolhidos. E, claro, num cenário desse, a gente não foi desenhado, não tem poder. Essa meta-análise foi feita somente em indivíduos que não tinham insuficiência cardíaca. A gente não quis misturar essas doenças, porque são doenças diferentes, com respostas diferentes, e poderia o ruído maior, ficar maior que o sinal. Então, nós pegamos somente estudos que envolveram pacientes com hipertensão e que utilizaram o BRAS ou outros comparadores. E realmente a candesartana mostrou o menor intervalo de confiança. Né? A mediana da redução de MACES foi próxima dos demais, mas foi o único que atingiu significância estatística, o que deve ser interpretado como a documentação de evidência suficiente, evidência científica suficiente, e provavelmente graças ao esforço dos pesquisadores que realizaram os trials, que deveriam sempre ser realizados, com grande qualidade, e assim, com esse enorme número de dados, construiu uma resposta clara, precisa, e a gente ficou muito satisfeito. É claro que seria ainda melhor se a gente conseguisse provar isso com diversos outros gás e outros fármacos, mas nem sempre a gente observa que os estudos clínicos de qualidade serem feitos, muitas medicações que estão sendo utilizadas é, não foram devidamente testadas, e a gente vai ficar mais ou menos naquela projeção conjectural de que é um efeito de classe, que as drogas são iguais, que talvez sejam, mas talvez não sejam. Então, a Cabezatrana, nesse aspecto, fez o dever de casa e entregou uma evidência com muita clareza. E é interessante, né, Andrei, porque isso reflete também o perfil farmacológico, né? A gente sabe Uhum, que existem diferenças entre os BRAS, por exemplo, né, na capacidade de fixação ao receptor AT1 da angiotensina 2, né? E no caso a candesartana tem essa maior capacidade de fixação, no que é seguida pela olmesartana, que fica um pouco abaixo, né? Mas os demais BRAS já têm uma capacidade de fixação menor, o que possivelmente poderia implicar, e aí é o caso claramente em relação à losartana, por exemplo, né? Na necessidade do uso da medicação 2 vezes ao dia, porque a uhum. capacidade de fixação da losartana ao receptor AT1 ela é muito baixa, né? Daí eu sempre falo, olha, além de a dose máxima de losartana no tratamento da hipertensão arterial ser 100 miligramas, né? Ela precisa ser utilizada 2 vezes ao dia. É claro que isso vai se refletir em estudos clínicos que utilizam como regra os BRAS para tratamento da hipertensão arterial 1 vez ao dia. Mas, em termos práticos, a gente tem que analisar exatamente o que o professor Andrei fez, quer dizer, analisar como foi o comportamento em termos de resposta pressórica, mas principalmente o grande foco, né? E eu creio que foi a primeira vez que isso foi feito, né, professor Andrei? O grande foco de ver a diferença entre simplesmente baixar os níveis de pressão arterial e ir além e reduzir desfechos cardiovasculares, porque senão a gente está tratando apenas números, né, dados do aparelho de pressão e não desfechos cardiovasculares, que é o que interessa para a gente. Exatamente isso. Eu encontrei uma ou duas meta-análises testando o efeito hipotensor, que também está bastante bom, é uma pergunta relevante, clínica, mas com relação à consistência da redução de eventos, essa é a primeira meta-análise que se testou, que se tem conhecimento. E é interessante, de fato, quando a gente pega todos os estudos que avaliaram a adesão, para qualquer condição clínica, quanto menor a adesão, menor a eficácia em redução de eventos.
Então, assim, a gente não tem como descartar a hipótese de que a consistência maior observada com a candesartana advenha da sua farmacocinética, né, da maneira como ela tem uma persistência de efeito. Mas claro, isso aí uma tentativa nossa de explicar o que aconteceu. O fato é o fato, reduziu eventos, reduziu de forma significante, robusta, clara, e tudo que a gente vai tentar utilizar para explicar isso são conjecturas, né? Mas o fato é isso, o fato está demonstrado. Isso na cardiologia, né, já isso é especialmente útil. A gente muitas vezes criou dogmas e maneiras de enxergar tratamentos que não se confirmaram, né, nos ensaios clínicos. Esse é um exemplo ao contrário, né? Nós temos, sim, uma redução de pressão, sem dúvida, tolerabilidade, sem dúvida, mas aí temos uma evidência, né, fechando direitinho. Agora, É, com o nosso colega, desculpa, pode falar. não, não, por favor, Andrei. Não, não, você concorda com isso? Você enxerga dessa forma? Concordo totalmente. Eu creio que assim, nós estamos vivendo um momento em que nós temos que demonstrar evidências relevantes, né? Quer dizer, evidências que mudam a vida do paciente. Então, de fato, eu creio que esse tipo de iniciativa, como foi o caso aqui do professor Andrei, né, de buscar definir como que a gente pode posicionar essas medicações, foi de fato inédita, não é? E ao mesmo tempo trouxe uma mudança de conceito para a nossa prática clínica. Quando a gente pensa nos estudos, né, Andrei, a gente vai ver que alguns braços têm estudos clínicos, mas os estudos clínicos eles são muito relevantes quando são bem feitos, né? Mas a candesartana tem uma característica em que ela passeou, né, por estudos de avaliar populações de alto risco, né? Por exemplo, pacientes já com doença coronária estabelecida, pacientes de risco para AVC, mas também em comparação com outras classes farmacológicas, né? Foi o caso do estudo Case-J, né? O estudo Uhum. Case-J ele é muito interessante porque ele avaliou a candesartana em comparação com o olodipino. E em termos de controle pressórico, o resultado foi mais ou menos igual. Né? Mas quando a gente parte para pacientes de mais alto risco, como por exemplo os pacientes que têm alteração metabólica ou excesso de peso, né? Ou com doença renal, aí a gente começa a ver um diferencial de redução de risco cardiovascular. Então, é bem interessante, porque no mesmo contexto, nós tivemos um estudo velho, um clássico, né, que avaliou a comparação da valsartana com o olodipino, e houve um atraso da valsartana de meses, né, para chegar ao mesmo nível de redução da pressão arterial. Aliás, isso foi o que levou à ideia de que a gente tem que controlar a pressão o mais rápido possível, né, e da forma Uhum. mais eficaz possível. E por conta desse atraso da valsartana em controlar a pressão arterial, ela foi associada ao longo dos 4 anos de segmento, um estudo com 14 mil pacientes, né, um estudo gigante. Né? Ela foi associada ao longo do tempo a maior risco de AVC e a maior risco de infarto do miocárdio. Então, são nuances, André, e eu gosto muito de ver isso. Né? Você estuda uma determinada coisa e observa outras que não estavam previstas. Uhum. Então, eu creio que a gente tem que ter essa visão, né? Nós estamos, como a gente comentou no início, partindo para ter níveis pressóricos mais baixos como alvo de tratamento, quer dizer, então, como regra, menor que 130 por 80 para a grande maioria dos pacientes, mas também que a gente consiga chegar a essas metas o mais rápido possível. Isso é decorrência dessas análises posteriores não pré-especificadas, né, Andrei? Sim, sim. Mas é isso aí. Você veja por que é que nós convidamos o professor Jairo. Ele é uma enciclopédia nesses assuntos e nos brinda com esse conhecimento vasto. Agora, Jairo, pensando naquele meu amigo que está em casa e que faz consultório, ou que está assistindo do consultório, essa nossa conversa, como é que ele vai traduzir isso que a gente está conversando no dia a dia, na sua prática, na sua tomada de decisão? Como é que você sugere que eles entendam isso? Então, Andrei, eu vejo o seguinte: a gente volta para aquela coisa que foi o início, né? Prevenção, né? E Uhum. prevenção, quando você recebe o paciente no consultório, é fazer uma série de exames fundamentais, né? E aí o professor Andrei é um grande especialista internacional nessa área, né? Em que nós vamos avaliar os níveis glicêmicos, o perfil lipídico,
a inflamação, a função renal, a doença subclínica, né? Claro que a base é a nossa conversa, né? E eu gosto muito de separar, Andrei, para o médico do dia a dia, os grupos, né, populacionais em três grandes grupos, né? Os chamados adultos jovens, que vão dos 18 a 20 até 44 anos, a meia-idade clínica, né, dos 45 aos 64, e o idoso a partir de 65, sensu lato, até porque a gente tem dados mais interessantes mostrando que, de fato, existem diferenças entre esses grupos, né? Eu tenho mais ou menos 5% de pacientes com diabetes no adulto jovem, mas isso pula para algo em torno de 18% na meia-idade e chega a quase 30% entre os idosos. Então, é Uhum. claro que são universos diferentes, né? E considerando, Andrei, que, como regra, os pacientes hipertensos e pré-hipertensos têm alterações metabólicas, tanto glicêmicas como lipídicas, não é? E são propensos à inflamação, eu creio que a classe dos antagonistas do sistema renina-angiotensina-aldosterona tem papel fundamental na abordagem terapêutica desses pacientes. É claro que mudar o estilo de vida é muitíssimo importante, né? Mas nós não temos nenhuma outra classe de antipertensivos que tenha um efeito diretamente inibidor do risco de desenvolvimento de diabetes, né? Uhum. E isso acontece tanto com os inibidores da ECA quanto com os BRAS. Então, eu pessoalmente digo assim, Andrei, na monoterapia, e a gente vai discutir isso também em sequência, né? Eu sempre dou preferência a utilizar um inibidor da ECA ou um BRA, por esses efeitos adicionais que a gente tem nessa classe farmacológica, né? Uhum. E aí, Andrei, eu te pergunto, como é que você, como especialista, tem lidado com essa coisa de mostrar aos médicos a importância dessa integração cardiometabólica? Pois é, a gente está vivendo um cenário agora em que isso virou uma urgência, né? Nós temos uma mudança fenotípica do paciente que infarta, óbvia, publicada, muito bem publicada. Hoje, entre as pessoas que infartam com menos de 45 anos de idade, 70% são obesos, com pré-diabetes, com síndrome metabólica. Então, nós estamos preparados e nos preparando para um avalanche que virá, um tsunami que virá, com esse tanto de gente que hoje 35% das crianças em escola pública com menos de 10 anos de idade têm obesidade. Vocês viram dados recentes apresentados que o Brasil, hoje o número de pessoas vivendo, pessoas de baixa renda vivendo com obesidade é maior do que o desnutrido. Então, nós temos sim um cadenciamento de progressão da doença cardiometabólica, que vai fazer com que a gente realmente precise se debruçar e trabalhar intensamente sobre isso. E eu ia comentar justamente por isso. As diretrizes do mundo inteiro, a brasileira vai ter uma atualização agora, no próximo fim de semana, mas a brasileira, tradicionalmente, sempre colocou o Dodiac-BRA como a primeira escolha, o primeiro tratamento para o paciente hipertenso, né? Mas quando isso, claro, os estudos mostraram total consistência, não há superioridade no hipertenso entre ECA e BRA com relação à redução dos eventos. A diferença entre eles tem a ver com tolerabilidade, né? Tolerabilidade que é menor com ECA, pelos efeitos colaterais, tosse, angioedema, que o BRA não tem, e por isso talvez tenha ganhado um cenário tão grande. Mas quando a gente caminha para o paciente cardiometabólico, com um paciente com diabetes, com disfunção renal, com obesidade, com esse cenário típico, né, de síndrome metabólica, a diferença dessas drogas com os outros antipertensivos é clara. Seja porque protege mais o rim, seja porque diminui a gravidade da doença metabólica relacionada à hiperglicemia e o diabetes, surgimento de diabetes, ela torna-se ainda mais relevante. Mas nesse cenário, já eu fico pensando, muitas vezes também o colega em casa prescreve um braço, seja ele qual for, de longação de melhor qualidade, ou o que ele pode prescrever, e acha que a hipertensão está resolvida. Você acha que a monoterapia ela é uma opção boa? Essa tua pergunta é fundamental, né, Andrei? Porque, veja bem, primeiro ponto é que quando a gente avalia um paciente hipertenso, e eu tenho muito essa preocupação, né? A gente deve rapidamente fazer os exames, e se o paciente está bem, Andrei,
Nesse primeiro momento, e não tem um nível muito alto de pressão arterial, eu prefiro que ele faça rapidamente os exames e me volte, por exemplo, em uma semana ou 15 dias, para que eu tenha uma verdadeira dimensão do que está acontecendo. Uhum, Mas a monoterapia, ela se torna interessante para aquele paciente que tem uma pressão já muito próxima do alvo, né? Por exemplo, é um paciente que, porque você tem uma diferença, né, de classificação da hipertensão arterial. A diretriz europeia e a diretriz brasileira, ela considera o paciente hipertenso a partir de níveis de 140 por 90, né, milímetros de mercúrio. Já a diretriz norte-americana, ela classifica como hipertenso o paciente a partir de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Então, aqui dá uma diferença. Então, para a diretriz europeia e para a brasileira, exceto se o paciente for de alto risco e estiver nessa fase de pré-hipertensão, você poderia sim usar uma monoterapia. E aí, como a gente está discutindo aqui, né, os BRAs são medicações extremamente apropriadas, né? Por exemplo, a candesartana, na dose padrão de 16 miligramas para a grande maioria, e de 8 miligramas uma vez ao dia para aquelas pessoas mais frágeis ou mais propensas a fazer hipotensão arterial. Então, eu uso a monoterapia nesse cenário, Andrei, do indivíduo que não tem níveis de 140 por 90 e que não são considerados de alto risco, que é o que está também previsto em diretriz. Se o paciente tem níveis de 140 por 90, né, milímetros de mercúrio ou mais, ou ele está nessa fase de pré-hipertensão, que, grosso modo, a gente poderia falar seria alguém com 130 a 139 ou 80 a 89, né, de pressão arterial. Então, e é de alto risco, a gente sim já está autorizado a iniciar uma combinação dupla, né, fixa. Né? Hoje a gente sabe que a combinação dupla fixa não só melhora a adesão, quanto controla mais rapidamente a pressão arterial e de forma mais sustentada, e como a gente viu nos dados do velho que a gente comentou agora há pouco, né, demorar para trazer a pressão para a meta aumentou o risco de AVC, especialmente nos primeiros 3 a 6 meses, né, do estudo velho. Então, isso motivou a essa ideia de que nós devemos reavaliar o paciente em 1 a 3 meses. Né? Então, André, eu acho que para o colega que está no consultório, a grande mensagem é essa. Olha, uma uhum. vez que você iniciou o tratamento da pressão arterial e mesmo que você inicie com um estilo de vida e daí na sequência parta para o tratamento, que já pode ser uma combinação dupla, né? Uhum. Ou uma monoterapia, dependendo do que nós comentamos agora, né? Você não deve levar mais do que 2 a 3 meses para reavaliar esse paciente e reajustar a medicação imediatamente se ele não tiver chegado na meta. Então, eu considero que isso é fundamental, Andrei, porque Uhum. você é chefe de um grande serviço, um dos maiores e mais importantes do país, e sabe da dificuldade que a gente tem para fazer o paciente retornar para controle, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, mas para o colega no dia a dia, se ele tem condições de fazer isso, né, e ele deve procurar criar as condições para isso, então a gente deve reavaliar o paciente com a periodicidade mais próxima, digamos assim, né, na faixa de no máximo 2 a 3 meses, procedendo a reajustes rápidos até que o paciente consiga alcançar a meta de tratamento e manter. Mais uma coisa, a importância de controlar a pressão no consultório e fora do consultório, né? Nós temos o famoso efeito do avental branco, mas nós temos também a hipertensão mascarada e um paciente que tem a pressão bem controlada no consultório, Andrei, e não está controlada fora do consultório, muitas vezes o médico, né? Eu até brinco, falo assim, dá um tapinha nas costas do paciente, fala, ó, tá tudo bem, volta daqui a 6 meses, né? E de repente, se a pressão está descontrolada fora do consultório, ele precisa ajustar a medicação. Pois bem, meu amigo, aqui no Unicamp eu sou um simples soldado, não sou chefe de nada, não. Mas é verdade que nós temos aqui conflitos de um sistema público que você conhece muito bem, Uhum. e a gente vê muitas vezes, recebe pacientes com tratamento com drogas com meia-vida curta, com uso único diário. E isso, como a gente já bem sabe, é iatrogênico, né? Isso não é só subótimo. Isso provoca heterogenia, né? Tem estudo CAPS com captopril uma vez ao dia, aumentando a AVC, porque aumenta essa diferença vale-pico, a variabilidade, né? Então, eu acho que talvez para o amigo de casa é importante a gente deixar claro para ele que o antipertensivo de ação longa
deve ser preferido, né? A gente também lembra a época do Adalat, nós também tivemos problemas com a nifedipina, né, de absorção imediata. Então, assim, acho que esse é um conceito importante para se difundir. Dá preferência para drogas como a candesartana, né, ou mesartana, que são drogas de ação longa, e a candesartana agora um pouco superior pela evidência claramente demonstrada de redução de MACE. Acho que são Uhum. conceitos úteis, né? O que é que você acha? Sim, tranquilamente. Andrei, e voltando para aquilo que você colocou, né, muito bem, a questão da como proceder, né? Então a gente vai ter que pelo menos 2/3 dos hipertensos vai precisar de combinação, né? Então a combinação fixa já está demonstrada que reduz mais desfecho, que faz a pressão vir, né, para os níveis programados mais rapidamente. Mas o que é interessante é quando a gente olha, por exemplo, os dados do estudo HOPE-3, né? O estudo HOPE-3 é muito interessante porque nós tivemos oportunidade, né, de participar juntos nos projetos desde o HOPE original, né, Landre, meados dos anos 90, né? E o professor Salim Yusuf era uma pessoa que tinha uma ideia muito fixa na famosa polipil, né? E o que Hum. eu acho mais interessante, André, é porque o estudo HOPE-3 ele não foi desenhado para avaliar hipertensão ou dislipidemia. Ele foi projetado para avaliar uma polipil que incluiria candesartana mais hidroclorotiazida, né, como antihipertensivos, e a rosuvastatina 10 miligramas como um agente polipemiante. E é interessante porque não é permitido você testar medicação para hipertensão contra placebo. Mas o cenário era de um estudo de polipio. Então, foi possível, num estudo com quase 13 mil participantes, a gente ter mais de 4 mil pessoas hipertensas que foram randomizadas para utilizar a combinação candesartana 16, hidroclorotiazida 12,5 fixa, né, versus placebo e em uso ou não de estatina. E o que é mais interessante, André, é que apesar do longo período de segmento, em torno de 5 anos e meio, né, nós tivemos a oportunidade única de ver num paciente hipertenso, que seria o hipertenso grau 1, né, utilizando a classificação europeia e a brasileira também, né, 140 a 159 de sistólica ou 90 a 99 de diastólica, o a redução de MACE mesmo, né, de morte, infarto, AVC, e também recuperação de parada cardíaca, necessidade de revascularização, né? Então, foi muito interessante porque essa é uma experiência única na literatura, em que você lembra muito bem quando tivemos aquele desastroso Joint 8, né, em que se questionou a necessidade de tratar a hipertensão grau 1, né, porque não tinha É dado de brincadeira, né? né? Sim, sim. Eu acho que, de Ah, alguma forma, o Yusuf, ele antecipou uma coisa que a gente agora está demonstrando, né? Que níveis pressóricos abaixo de 120 por 80 são melhores do que abaixo de 140 por 90. uhum, E naquela época a gente não estava preparado para enxergar essa mensagem, né? uhum. Então, o ROP3 foi um estudo, na minha opinião, muito injustiçado em termos de divulgação, né? Tanto o efeito do polipremiante, como o efeito da terapia com BRA, mas foi um marco histórico espetacular, concordo com você, um grande estudo e uma cabeça brilhante como o SUF, sempre Sim, trazendo coisas para a gente, né? sim. Não, e o interessante, André, que é aquilo que a gente já imaginava, mas não tinha sido testado, né? Que não é para usar uma combinação de antihipertensivos, porque não é hipertenso. Então, Sim, o que você colocou muito bem, essa falha de avaliação do HOPE-3, foi muito por pegar o conjunto todo, né? sim, Mas, pelo fato de a gente ter tido hipertensos e não hipertensos, você conseguiu mostrar claramente que uma combinação fixa de antihipertensivos é para hipertensos, não é sim, para não hipertensos, né? exatamente. Quer dizer, então, eu gosto muito, André, de a gente olhar essas coisas que os estudos revelam e que não estavam no objetivo principal, Já, né? é isso São mesmo. dados que mudam a conduta médica, né? De modo que eu vejo que o HOPE-3 foi um estudo que acabou mudando o cenário, mas agora eu vou passar para você, Andrei, Uhum. essa análise. No HOPE-3 também nós tivemos uma conclusão bastante interessante, que foi que quando você usou nos hipertensos, além da combinação dupla fixa, né, candesartana e hidroclorotiazida, a rosuvastatina,
uma dose de 10 miligramas, a média de LDL dos participantes no período basal é em torno de 125, 130, né? Você Uhum. tem ainda uma redução maior de desfecho cardiovascular. E aí, Andrei, o comentário é todo teu para essa projeção maior de benefício. E o mais legal é que foi um estudo em pacientes com risco intermediário. Não foram pacientes de alto risco. Então, foi um marcador, foi um estudo realmente digno de muita ênfase, de muita discussão. E mostra isso, que ele é incrível, né? Você puxa o ROP3, que já tem tantos anos, para a realidade atual, ele se encaixa perfeitamente. Ou seja, qual é a mensagem que a gente precisa ter? Paciente cardiometabólico, esse paciente da síndrome metabólica que tem a pressão sistólica aumentada, que tem um triglicéridos um pouco mais alto, HDL baixo, sinalizando a resistência à insulina, né, alta propensão para desenvolver diabetes, frequentemente não vai ter um LDL muito elevado, como aconteceu exatamente no ROP3, mas quando você trata esse paciente com um BRA e ainda associa isso com redução do LDL com a Rosuva, como aconteceu, você reduz muito a incidência de eventos e você prolonga a expectativa de vida dessas pessoas. Então, há algum tempo, nós imaginávamos que a combinação dessas terapias devia estar num único comprimido para que a gente tivesse uma adesão maior. E, mais recentemente, isso foi demonstrado, inclusive, com redução de eventos. Você já ofereceu um estudo espanhol muito bom, ao oferecer terapias combinadas ou terapias separadas, o resultado clínico foi melhor, mostrando que, de fato, a adesão é um obstáculo muito maior do que o que se imagina. Mas, metabolicamente, faz todo sentido, né? As estatinas ajudam a reduzir pressão arterial, bloquear o desenvolvimento da disfunção renal e da resistência à insulina vai também beneficiar isso. Então, tratar esses pacientes, né, como mensagem, talvez, tratar com drogas de ação longa, drogas eficazes, iniciar sempre pelo bloqueio do sistema renina-angiotensina. Se você pode utilizar um BRA de ação longa, muito melhor, porque você vai ter tanto mais segurança, menos efeitos colaterais, como também um controle efetivo, sem essa variabilidade. Se você pode utilizar um BRA que tenha uma robustez em termos de redução de eventos cardiovasculares, como aconteceu com a candesartana, melhor também, você vai ter segurança de que isso de fato deve acontecer. E, da mesma forma, utilizar a estatina na dose adequada, com ou sem associação com ezetimibe, benzopipedóico, para que se tenha um nível de LDL adequado nesses pacientes. A gente não pode ser leniente com isso. Esse é o grupo de pacientes que a gente consegue mudar a expectativa de vida. É interessante, Andrei, porque eu sempre gosto de olhar um pouco o histórico, né? Você vê, quando a gente começou a tratar a hipertensão ali, claro, não fomos nós, né? Foi a medicina, né? Mas ali, anos 50 para 60, nós tínhamos diuréticos e diuréticos muito ligados a reações adversas. Era uma pobreza muito grande. Depois vieram fármacos de ação central que acabaram não se firmando, também outra vez com reações adversas, sem evidência de proteção cardiovascular, até porque nem se falava nisso naquela época, né, de estudo de Sim. evidência, né? Depois foram chegando as novas classes, então, os beta-bloqueadores, antagonistas de cálcio, bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso já estamos falando dos anos 80 para 90, né? E a mesma coisa com as estatinas e as medicações de associação, né? Até quase o final dos anos 80, nós não tínhamos estatina, né? Então, as gerações anteriores, Andrei, elas foram condenadas a sobreviver apenas por uma, digamos assim, por uma genética mais favorável. É E nós verdade. podemos mudar a história. O professor Andrei colocou muito bem. Nós estamos tendo crianças obesas, adultos jovens desenvolvendo diabetes, né, com alterações metabólicas marcantes. Então, nós vivemos um momento, Andrei, em que nós somos privilegiados e mais ainda as novas gerações por haver essas medicações que mudam a história, não é verdade? Certamente. Não foi à toa que nós dobramos a expectativa de vida no século passado, né? Uhum. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo agora uma geração que vai passar dos 100 anos, né? Muitas das pessoas aqui. Eu acho que. Mas para isso a gente precisa ser proativo, né? Não adianta ficar esperando, a gente precisa tratar, precisa dar relevância ao tratamento no risco intermediário, não esperar o paciente já atingir muito alto risco para começar a cuidar. E esse é o mindset que precisa ser mudado, né? A gente precisa se reforçar os jovens colegas, os colegas que estão na prática clínica
mais intensiva, que a gente realmente não pode negligenciar o indivíduo de risco intermediário, hipertenso estágio 1, e nesses exemplos utilizar fármacos que tenham comprovada eficácia na redução de eventos. Jário, pelo avançado do tempo que nos permitiram, eu sou obrigado a lhe agradecer por compartilhar tanto conhecimento, tanta gentileza. Você é uma pessoa que faz muito bem a gente com o seu convívio, pela sua gentileza, mas também pelo tanto de conhecimento que você tem. Muito obrigado por sua participação. Eu espero contar com você outras vezes. Andrei, para mim é uma honra muito grande estar aqui ao lado de uma das maiores autoridades científicas cardiometabólicas do país, que é o nosso querido professor Andrei, com quem eu tenho uma relação de irmão, né, Andrei? A Isso gente tem uma mesmo. afinidade científica muito grande, uma amizade muito forte, e também com todos os colegas. Agradeço a SOCESP, a Libes e a você por essa oportunidade dessa discussão tão agradável que tivemos aqui. E você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de seguir o podcast da SOCESP para ficar por dentro dos próximos episódios e se preparar para segui-los. Esse conteúdo é uma iniciativa da SOCESP, com parceria ou apoio da LIBS, para viabilizar a sua realização, mas comprometidos com a atualização médica, qualidade da assistência, o maior nível possível de evidência para entregar a você um conhecimento de qualidade e equilibrado, bem balanceado, como tem acontecido sempre. A gente espera oferecer a todos vocês o melhor das evidências, o melhor das discussões, e para isso nós contamos com uma galeria enorme de colegas de altíssimo gabarito, entre eles o nosso amigo Jairo. Até a próxima, espero contar com vocês no próximo encontro.